fazer o teste aqui, tá funcionando? Boa noite. Funcionando? Sim. Boa noite a todos. Dia 28 de maio de 2026, às 19h10, horário de Brasília, declaro aberta a sessão plenária do Supremo Tribunal Federal destinada ao julgamento da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, número 26, e do mandado de injunção número 4733, que discute a omissão legislativa do Congresso Nacional quanto à criminalização da homofobia e transfobia. Passo a palavra para a nossa secretária Audrey, para que ela possa iniciar o pregão. Compõe esta sessão plenária do Supremo Tribunal Federal, presidente da Corte, Elisângela Mello, ministro da Corte, presentes, Bianca Celerino, Elisângela Mello, Flávio Aguiar, Giovana Ribeiro, Mirelle Mendonça, Nicole Mendes, Fábia Keila, Sabrina Mirelli, Sansão Nunes, ministra relatora Dionopa Cardoso, ministro ausente Misael Oliveira. Partido político, representado por doutora Elizabeth Mota, impetrante do mandado de injunção, representado por doutora Bruna Oliveira. AG1, representado pela doutora Natália Araújo, órgão prolator. Senado Federal, representado por Robson Calazans. Câmara dos Deputados, representado por Pedro Dallas. Amicus Curiae. OAB, representado por Luana Lopes. Associação Católica, não encaminhou advogado para sustentação oral. Associação Evangélica, representado por Gilberto Gil. Movimento LGBTQIA+, representado por Cláudio Pessoa. PGR, representado por Crislaine Vitória. Esta Corte analisará a possível violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, igualdade, liberdade e proteção das minorias previsto na Constituição Federal de 1988. Apregoadas as partes, concedo a palavra à excelentíssima ministra relatora, doutora Dionopa Cardoso, para a leitura do relatório. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade por omissão, proposta conjuntamente com o mandado de injunção 4.733, impetrado pelo Partido Popular Socialista. As peças exordiais apontam a existência de uma prolongada e inconstitucional omissão legislativa do Congresso Nacional em cumprir o mandado constitucional de criminalização dos atos de homofobia e transfobia. O polo ativo sustenta, em síntese, que a inércia do Poder Legislativo viola frontalmente os seguintes preceitos da Carta Magna de 1988. Princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, os direitos fundamentais à igualdade e à liberdade. O dever estatal de promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. O mandado imperativo de criminalização decorrente da proteção das minorias sociais e vulneráveis requerem, ao final, que esta Suprema Corte reconheça o estado de mora legislativa e adote postura concretista, de modo a suprir a lacuna normativa e conferir efetividade à proteção penal dos cidadãos LGBTQIA+. Regularmente notificados, os órgãos apontados como omissos apresentaram suas informações. O Senado Federal e a Câmara dos Deputados trouxeram esclarecimentos sobre o andamento de projetos de lei correlatos em tramitação nas respectivas casas, defendendo a autonomia do Poder Legislativo e sustentando a inexistência de omissão passivo do controle judicial. A Advocacia Geral da União apresentou a defesa de ato estatal, arguindo, em preliminar, o descabimento de via eleita e, no mérito, a necessidade de estrita observância ao princípio da separação dos poderes e da legalidade estrita em matéria penal. Dada a relevância social e a repercussão geral da matéria, foram admitidos no feito a condição de amicus curiae, manifestando-se tanto a favor quanto contra o acolhimento do pedido às demais entidades.
a Ordem dos Advogados do Brasil, a Associação Católica, a Associação Evangélica, o Movimento LGBTQIA+, a Procuradoria-Geral da República, na condição de fiscal da ordem jurídica, ofereceu o parecer minucioso. No documento analisa o preenchimento dos pressupostos processuais, a evolução jurisprudencial sobre os mandados constitucionais de criminalização e opina sobre o mérito da controvérsia posta. É o relatório, senhora presidenta ministra Elisângela Mello. O processo encontra-se em plenas condições para o julgamento por este colegiado. Agradeço à excelentíssima ministra relatora, Dionopa Cardoso. Passaremos agora às sustentações orais. Concedo a palavra à ilustre advogada do mandado de injunção, doutora Bruna Oliveira. Boa noite, senhores e senhoras ministros e ministras. Eu estou aqui para fazer o memorial de sustentação oral sobre o mandado de injunção. Trata-se de mandado de injunção impetrado diante da persistente omissão legislativa na edição de norma regulamentadora indispensável ao pleno exercício dos direitos fundamentais da comunidade LGBTQIA+, assegurados pela Constituição da República. A presente demanda encontra-se fundamentada no artigo 5º, inciso 71 da Constituição Federal, segundo a qual conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais, das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. No caso em análise, a ausência de regulamentação específica impede a efetivação concreta de direitos fundamentais relacionados à dignidade da pessoa humana, à igualdade material, à liberdade e à vedação de discriminações arbitrárias. A Constituição Federal consagrou como pilares do Estado Democrático de Direito a dignidade da pessoa humana e a promoção do bem de todos sem preconceitos de origens, raça, sexo ou quaisquer outras formas de discriminação. Todavia, apesar da força normativa constitucional, verifica-se a inércia legislativa prolongada na edição de normas capazes de assegurar a proteção efetiva à população LGBTQIA+, perpetuando um cenário de insegurança jurídica e vulnerabilidade social. O Supremo Tribunal já reconheceu em diversos precedentes a necessidade de atuação jurisdicional diante das omissões legislativas e inconstitucionais, especialmente quando a mora estatal compromete a segurança dos direitos fundamentais. Tal entendimento demonstra a omissão estatal, que a omissão estatal não pode servir como obstáculo permanentemente à concretização de direitos fundamentais constitucionalmente assegurados. A ausência de regulamentação específica produz efeitos concretos e gravosos, tais quais como dificuldade de acesso igualitário a políticas públicas, insegurança jurídica quanto à proteção de direitos civis e sociais, perpetuação de práticas discriminatórias e vulnerabilização institucional da população LGBTQIA+. Neste cenário, impõe-se a atuação do Poder Judiciário não como legislador positivo, mas como garantidor da efetividade constitucional, assegurando a concretização mínima dos direitos inviabilizados pela omissão normativa. O que se busca não é privilégio, mas a efetividade dos princípios da igualdade substancial e da proteção integral da dignidade humana. Diante disso, requer-se o reconhecimento da omissão legislativa diante da ausência de norma regulamentadora. 2. A concessão do mandado de injunção. E 3. A fixação do regime jurídico provisório apto a assegurar o exercício do direito constitucional afetado até a superveniência de norma regulamentadora pelo Poder Legislativo.
Por fim, destaca-se a Constituição não admite a cidadania incompleta, tampouco tolera que a omissão estatal inviabilize direitos fundamentais como de qualquer grupo social. Neste termo, perde deferimento. Obrigada. Concedo a palavra à ilustre advogada do partido político, doutora Elizabeth Mota, pelo prazo regimental. Boa noite. Boa noite. Vossas Excelências, a todos aqui presentes, é um prazer estar nessa corte, né? Venho a esta tribuna para tratar a relevância da ADO 26, a ação que representa dos mais importantes marcos de proteção de direitos fundamentais do Brasil contemporâneo. O que se pede é a proteção constitucional mínima à vida, à dignidade e à igualdade de pessoas que historicamente vêm sendo submetidas à violência, exclusão, desumanização e em razão da sua orientação sexual ou identidade de gênero. A Constituição Federal de 1988 não tolera discriminações. O artigo 1, inciso 3, consagra a dignidade da pessoa humana como fundamento da República. O artigo 3, inciso 4, estabelece como objetivo fundamental da República promover o bem de todos sem preconceitos e qualquer forma de discriminação. O artigo 5º assegura a igualdade perante a lei e garante a inviolabilidade da liberdade, da segurança e da dignidade humana. Entretanto, desse comando constitucional expresso, o Congresso Nacional permaneceu omisso durante décadas quanto à criminalização específica da homofobia e da transfobia. Essa omissão não é neutra. Quando o Estado deixa de proteger determinado grupo vulnerável, transmite-se uma mensagem institucional de tolerância à violência e à exclusão. A ausência da tutela penal comunica simbolicamente que determinadas vidas valem menos. A população LGBTQIA+, sofre agressões físicas, homicídios, expulsão do ambiente familiar, discriminações em espaços públicos, perseguições no ambiente de trabalho e negações de direitos básicos, simplesmente em razão da sua identidade. Não se trata de divergência moral ou religiosa. Trata-se de uma violência estrutural dirigida contra um grupo social historicamente vulnerabilizado. A Constituição Federal estabelece em seu artigo 5º, inciso 41 e 42, que o Estado deve punir de toda forma discriminação atentatória aos direitos e liberdades fundamentais, bem como o racismo, considerado crime inafiançável e imprescritível. No artigo 5º, inciso 71 da Constituição Federal, o mandado de injunção concedido. No artigo 5º, inciso 71 da Constituição Federal, o mandado de injunção será concedido sempre que tiver ausência, né, da norma regulamentadora, tornando
viável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais. E é exatamente neste cenário que se revela plenamente cabível o mandado de injunção, pois existe precisamente um direito fundamental à igualdade, um dever constitucional de repressão à discriminação, mas inexiste norma específica apta para assegurar proteção efetiva contra a homofobia e a transfobia. Diante dessa omissão, não se trata de estar pedindo ao STF, diante dessa omissão, não está se pedindo que o STF legisle. O que requer é que a Corte exerça sua função constitucional de guarda da Constituição, impedindo que os direitos fundamentais permaneçam sem efetividade. A solução proposta é a aplicação da Lei 7.716 de 89, até a edição de uma lei específica. Ao contrário, a conscientização já prevista constitucionalmente contra a prática discriminatórias, o conceito constitucional de racismo não pode ser reduzido apenas à dimensão biológica ou fenotípica. A homofobia e a transfobia operam exatamente nessa lógica. São práticas que marginalizam, excluem, silenciam. Excelência, pelo prazo regimental, momento encerrado. Obrigada. Concedo a palavra à ilustre advogada geral da União, doutora Natália Araújo. Saúdo a senhora ministra-presidente Elisângela Mello, a senhora relatora Dionopa Cardoso, senhores ministros e ministras deste egrégio Supremo Tribunal Federal, colegas, advogados e advogadas. Hoje, sem dúvida, se inicia um julgamento histórico neste Supremo Tribunal Federal. Apresento-me perante esta Corte para defender a integridade da lei, do texto constitucional e, acima de tudo, a separação harmônica entre os poderes da República. O objetivo que nos traz aqui hoje, no âmbito da ação direta de inconstitucionalidade por omissão do número 26, do mandado de injunção 4733, toca ao núcleo mais sensível do nosso Estado democrático de direito. Os limites da ação judicial frente ao princípio da reserva legal. Eminentes ministros, eu não ignoro a gravidade da discriminação. Espero que entendam isso. Contudo, o combate a essas condutas não pode ocorrer com sacrifício das garantias fundamentais. O artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal estabelece que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. A discussão aqui é justamente esta. Até que ponto a reserva legal pode ser relativizada? No direito penal, a legalidade possui caráter estrito. Isso porque somente o Poder Legislativo, representante da vontade democrática, possui competência para criar tipos penais. Em termos simples, eu defendo que o Judiciário ele não tem poder de criar crimes. Por mais grave que seja a discriminação, a nossa lei exige que um comportamento só vire crime se o Congresso aprovar uma lei clara e específica sobre isso antes. A lei de número 7.716/1989, ela não prevê expressamente a transfobia como crime de racismo. Assim, ampliar o alcance da norma penal por interpretação judicial
configura analogia in malam parte, vedada no direito penal. Ao criar hipótese incriminadora sem previsão legal, o judiciário passa a atuar como um verdadeiro legislador positivo, característica associada ao ativismo judicial. E em um Estado democrático de direito, a criação de crimes deve ocorrer pelo devido processo legislativo e não pela atuação judicial. Esta Corte Suprema sempre foi o farol da legalidade. Lembramos o histórico entendimento firmado no inquérito de número 3.590, que se tratou de manifestações discriminatórias contra os homossexuais. Na ocasião, o STF entendeu que, apesar da reprovação social da conduta, não havia previsão legal expressa que permitisse enquadramento criminal para a lei do racismo, reafirmando o princípio da legalidade penal. Por todo o exposto, a Advocacia Geral da União manifesta-se pela improcedência dos pedidos formulados na DO 26, reafirmando que a via correta para a criminalização pretendida deve ser o debate legislativo no Congresso Nacional, em estrito respeito ao princípio da reserva legal. É o que pede e espera esta representação. Muito obrigada. Obrigada. Concedo a palavra ao ilustre advogado do Senado Federal, doutor Robson Calazans. Já recebi aqui o sinal verde. Senhores da assistência, sejam bem-vindos todas, todos e todes. Excelentíssima senhora ministra, presidente, excelentíssimos senhores ministros, ilustres representantes do Ministério Público, advogados, amigos da Corte. Antes de iniciar o parecer do Senado Federal em relação ao tema, eu gostaria de agradecer aos senhores ministros, principalmente aqueles que são constitucionalistas, pelas inspiradoras palavras nos capítulos que tratavam sobre pesos e contrapesos. A primazia daquelas palavras e a inspiração daquele texto me fizeram advogar para o Senado e representar aquela casa no dia de hoje. Inclusive, a ministra é relatora, reconhecida constitucionalista, ora presente nesta Corte. Passamos ao parecer do Senado Federal. O Senado Federal, por sua advocacia, comparece a esta Corte para postular a improcedência da presente ação direta de inconstitucionalidade por omissão, com fundamento no artigo 103, parágrafo 2º da Constituição Federal. O cabimento da ação direta de inconstitucionalidade por omissão exige, senhores ministros, a caracterização de mora legislativa e inconstitucional. E tal mora pressupõe inércia qualificada do órgão legiferante. Como vai se falar em inércia qualificada, quando nós temos, tramitando no Senado Federal, o projeto de lei suplementar 515 de 2017, que já foi aprovado e fala sobre a criminalização da discriminação por orientação sexual e identidade de gênero. Foi aprovada já na Comissão de Constituição e Direitos Humanos, e já se encontra em análise na Comissão de Justiça e Cidadania. Foram realizadas audiências públicas em 24 de maio e 13 de setembro, com participação efetiva das entidades da sociedade civil, especialistas, representantes do Poder Executivo. Há, portanto, senhores ministros, atividade legiferante concreta e efetiva em nosso Senado Federal, o que afasta o requisito do artigo 12b
seu inciso 1º da Lei 9.868 de 99. Pesos e contrapesos, senhores ministros. Ainda que superado esse óbice, a pretensão esbarra no princípio da reserva legal, já bem lembrado pela nossa representante da Advocacia Geral da União, artigo 5º da nossa Constituição. A Constituição atribui ao Congresso, não ao Supremo Tribunal Federal, não a esta Casa. Há, portanto, atividade e competência privativa para inovar, primariamente, na ordem jurídica penal. Conforme jurisprudência desta mesma Corte, com voto da maioria dos senhores aqui presentes, no recurso extraordinário 466-343 e na ação direta de inconstitucionalidade 3.510, os senhores decidiram: é vedada a criação de tipos penais por via judicial. Admitir o enquadramento da homofobia e transfobia no tipo da Lei 7.716 de 89 considera, sim, analogia in malam partem, vedada pelo princípio da taxatividade penal. O tipo do artigo 20 da Lei 7.716 exige discriminação por raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Né? Que tipo de alquimia essa Corte pretende fazer para incluir na taxatividade desse instrumento legal a transfobia? Vamos respeitar o que pensavam os nossos legisladores. Tal providência vulneraria a cláusula pétrea da separação dos poderes. Cuidado! Vivemos tempos difíceis. Estou aqui acompanhando a repercussão, a quantidade de brasileiros que acompanham a transmissão ao vivo por gentileza, dessa audiência. Peço que finalize suas ações orais pelo tempo regimental. Certo. Bom, ademais, não existe vácuo de proteção. O ordenamento jurídico já contempla tipos penais aplicáveis às condutas descritas na inicial. Né? Pelo que peço deferimento. Tudo bem. Pelo tempo regimental, obrigada. Sinal vermelho. Concedo a palavra ao ilustre advogado do Senado Federal, concedo a palavra ao ilustre advogado da Câmara dos Deputados, Dr. Pedro Dallas. Excelentíssima Senhora Presidente, eminente Ministra Relatora, senhores ministros, ilustre representante do Ministério Público e colegas advogados. Venho a esta tribuna em representação à Câmara dos Deputados com a consciência da gravidade social do tema que hoje se submete à jurisdição desta Suprema Corte. Inicialmente, é imperativo registrar que a Câmara dos Deputados repudia com mais absoluta veemência toda e qualquer ação de violência ou preconceito dirigida a qualquer cidadão, independente da sua identidade sexual ou orientação sexual ou identidade de gênero. Entretanto, o que consta nestes autos não é o mérito das demandas da comunidade LGBTQIA+, mas sim a alegada omissão inconstitucional do Congresso Nacional. Esta defesa busca demonstrar que não há o que se falar em inércia vinda do Congresso Nacional, mais especificamente pela Câmara dos Deputados. Como consta nos documentos oficiais, esta Casa, no exercício da sua competência, no dia 23 de novembro de 2006, aprovou o projeto de lei 5.003 do ano de 2001, que visava justamente punir discriminação por orientação sexual.
Uma vez aprovada pela Casa Iniciadora, o projeto seguiu para o Senado, seguindo o rito bicameral previsto no artigo 65 da Carta Magna. Portanto, a Câmara dos Deputados não quedou inerte. Ela legislou, debateu e enviou sua manifestação de vontade política ao Senado. Eminentes ministros, a pretensão dos autores pela criminalização imediata via judiciário esbarra em um dogma intransponível no Estado Democrático de Direito, o princípio da reserva legal estrita. Artigo 5, inciso 39 da Constituição Federal é lapidar. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Em matéria penal incriminadora, vigora a reserva absoluta de parlamento, emanada pelos seus representantes eleitos. Ou seja, somente lei em seu sentido formal, possui legitimidade para, emanada pelos seus representantes eleitos, possui legitimidade para restringir liberdade individual através de criação de tipos penais. Ao pretender que esta Corte utilize a técnica de interpretação conforme para enquadrar a lei de homotransfobia na lei de racismo, os autores buscam, na verdade, uma sanção aditiva em matéria penal. E tal medida configuraria a atuação do Judiciário como legislador positivo, extrapolando os limites funcionais da função e o princípio da separação dos poderes. Sustenta-se ainda que as pessoas LGBTQIA+, estariam desamparadas. Ora, não há vácuo protetivo no ordenamento jurídico brasileiro. Atos de violência e ofensivos à honra já são passíveis de punição com os tipos penais de homicídio, lesão corporal e injúria, mediante agravantes por motivo fútil ou torpe. Concluir que a demora do processo legislativo autoriza o Judiciário a criar crimes seria converter a Constituição em um estatuto subordinado à vontade das maiorias ocasionais ou à acessibilidade dos tribunais, fragilizando a segurança jurídica. Pelo exposto, a Câmara dos Deputados requer o não conhecimento do pedido quanto à responsabilidade civil do Estado, por ser estranho ao controle objetivo. Segundo, no mérito, a improcedência da ação, reconhecendo-se que a Casa legislou sim sobre o tema. E terceiro, subsidiariamente, caso se entenda pela mora que a decisão limite-se à mera cientificação do Congresso Nacional, sem fixação de prazo e sem tipificação judicial de condutas, como previsto no artigo 103, parágrafo 2 da Constituição Federal. É o que se espera de justiça. Obrigado. Obrigada. Concedo a palavra à ilustre presidente federal do Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil, doutora Luana Lopes. Excelentíssima Senhora Presidente, senhores ministros e senhoras ministras da Suprema Corte, ilustre representante da Advocacia Geral da União e da Procuradoria-Geral da República, nobres colegas advogados e demais presentes. A Ordem dos Advogados do Brasil comparece a essa Corte na qualidade de amicus curiae para contribuir com o debate constitucional instaurado na presente ação direta de inconstitucionalidade por omissão e nesse mandado de injunção. Discute-se nesse julgamento grave omissão legislativa do Congresso Nacional quanto à criminalização de práticas discriminatórias motivadas por orientação sexual e identidade de gênero. Excelências, decorridos mais de 30 anos da promulgação da Constituição Federal de 1988, permanece ausente regulamentação legislativa capaz de assegurar proteção penal efetiva contra práticas de homofobia e transfobia. A omissão estatal prolongada, quando compromete direitos fundamentais, deixa de constituir mera questão política e passa a representar verdadeira controvérsia constitucional.
A Constituição da República consagrou a dignidade da pessoa humana como fundamento do Estado Democrático de Direito, nos termos do artigo 1º, inciso 3, e assegurou a igualdade como direito fundamental de todos os cidadãos. Além disso, a própria Constituição Federal determinou que a lei punirá qualquer discriminação atentatória aos direitos e liberdades fundamentais. Não se trata, portanto, de pretensão incompatível com a ordem constitucional, mas de exigência diretamente decorrente da própria Constituição da República. Excelências, a presente controvérsia exige especial atenção ao conceito constitucional de racismo em sua dimensão social. O racismo não pode ser compreendido de maneira exclusivamente biológica ou restritiva. O próprio Supremo Tribunal Federal, no histórico caso Elvanger, reconheceu que o racismo alcança processos sociais de inferiorização, exclusão e marginalização de grupos vulneráveis. E é precisamente nessa lógica que se inserem a homofobia e a transfobia. Tais práticas produzem a exclusão social, violência recorrente, negação de direitos e a marginalização de indivíduos em razão de sua identidade ou orientação sexual. A Constituição da República não admite cidadãos de proteção incompleta. A inércia estatal produz cenário de proteção deficiente, incompatível com os deveres constitucionais de tutela dos direitos fundamentais. Não se ignora, excelências, a relevância do princípio da separação dos poderes e da reserva legal penal no Estado Democrático de Direito. Todavia, a separação dos poderes não pode servir como fundamento para perpetuar omissões incompatíveis com a proteção constitucional da dignidade humana e da igualdade material. A atuação dessa Suprema Corte, em hipóteses excepcionais de omissão inconstitucional, não representa usurpação da atividade legislativa, mas legítimo exercício da jurisdição constitucional, atribuída ao Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição. A função dessa Suprema Corte é impedir que a inércia estatal comprometa a efetividade da Constituição. Nenhum cidadão pode permanecer à margem da proteção estatal em razão de sua orientação sexual ou identidade de gênero. A proteção das minorias vulnerabilizadas constitui dever constitucional do Estado brasileiro. Por essas razões, a Ordem dos Advogados do Brasil manifesta-se pelo reconhecimento da omissão legislativa debatida nos presentes autos e requer que a Suprema Corte adote interpretação conforme a Constituição para enquadrar práticas de homotransfobia nos tipos penais previstos na Lei 7.716, de 1989, assegurando máxima efetividade à proteção dos direitos fundamentais. Muito obrigada, excelências. Obrigada. Concedo a palavra ao ilustre advogado da Associação Evangélica, Dr. Gilberto Júlio. Boa noite a todos, boa noite, presidente, boa noite a todos que compõem esse tribunal. Eu venho aqui representar a Associação Evangélica. Como os nobres amigos aqui vêm falando sobre a inconstitucionalidade, a ação direta constitucional por omissão do legislador, que não fez o seu papel devido, e aí o Supremo Tribunal Federal fez com que viesse valer por uma parte da sociedade uma lei que beneficia uma parte da sociedade e prejudica a outra parte. Hoje, eu me reuni com grandes líderes evangélicos e ele questionou, eu tinha falado dessa audiência, e eles questionaram a respeito que até pela manifestação em culto livre, eles não conseguem falar, porque pode ser criminalizado. Então, a omissão do Congresso Nacional, isso faz com que o país, os cidadãos, venhamos sofrer de uma maneira geral. Não se pode o Supremo Tribunal Federal criar uma lei que beneficie uma parte da sociedade e a outra fique em desvantagem. Tem que ser uma lei como um todo. Hoje, nós temos várias leis no Código Penal, no Código Civil e na nossa Constituição,
de 88. Nós temos leis que punem severamente o agressor. Nós temos lei que, seja ela agressão física, moral, seja ela de qualquer espécie, ela é punida no nosso país com as nossas leis que nós já temos em vigência. Eu quero deixar claro aqui que eu não estou representando associações evangélicas, eu estou representando a sociedade em geral. Porque esse clamor, ele já vem de muito tempo. Então, eu quero que esta corte entenda que não é papel dela criar leis que não é da sua competência. Não é da sua competência. O que é que eu peço às associações e venho pedindo? Que elas clamem aos seus deputados, ao Congresso Nacional, que faça valer o voto deles e crie leis que beneficiem como um todo. Eu quero deixar claro aqui para essa corte, o objeto dessa ação direta, né, o risco à liberdade de expressão no culto. Eu acho que todos nós sabemos, e esta corte sabe muito bem também, que a expressão que hoje os líderes evangélicos usam, muitas são as vezes que ferem o eu, o ego de alguns cidadãos. As leis de vigência que nós já temos, ela pune severamente. Mas aquela pessoa de vida financeira precária, ela não consegue chegar a essa corte para se defender. Ela não consegue chegar a essa corte. Então, a lei em vigência em cada estado, em cada cidade, no Brasil, se cada cidadão procurar e for ofendido, seja qual for a espécie da ofensa, o agressor, ele é punido. Eu quero deixar claro aqui que em defesa da fé no espaço público, a argumentação que manifesta publicamente visões contrárias à homoafetividade é um direito fundamental garantido pela Constituição e não deve ser confundido com discriminação. Eu quero que a Corte entenda que o direito constitucional de criar lei, como já foi dito aqui pelo advogado da União e outros falaram a respeito, que a lei ela tem que ser criada pelo Congresso Nacional e aplicada e válida. Eu peço a esta Corte que o Supremo Tribunal Federal determinou que os atos homofóbicos seja enquadrado em lei de racismo. Você vê, o entendimento desta Corte pegou uma lei em vigência já, que o Congresso Nacional aprovou, e disse que esse crime tem que ser semelhante à punição severa. Então, como associação evangélica... Excelência, por gentileza. Obrigado. Concedo a palavra ao ilustre advogado do movimento LGBTQIA+, Dr. Cláudio Pessoa. Terminou. Tu agora. Ele, PGR, depois você, tá? Para iniciar. Excelentíssimos senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, colegas presentes, todos que acompanham este julgamento, boa noite. Venho hoje a esta tribuna em representação do movimento LGBTQIA+, defender os direitos fundamentais desta população. População a qual eu pesquisei e a atualização que eu vi no IBGE de 2019
de 2,9 milhões de pessoas, né, de brasileiros adultos que se identificam publicamente como homossexuais ou bissexuais. Esta discussão trata da proteção da dignidade humana, da igualdade e do direito a cada pessoa a viver sem medo de violência ou discriminação. Como sabemos, a Constituição Federal de 1988 estabelece como fundamento da República a dignidade da pessoa humana, a igualdade e o combate e toda forma de preconceito. O artigo 5º determina que todos são iguais perante a lei, enquanto o artigo 3 afirma que o Estado deve promover o bem de todos, sem qualquer forma de discriminação. Mesmo assim, Excelência, a população LGBTQIA+, continua sofrendo agressões físicas, violência psicológica, exclusão familiar, preconceito no trabalho, discriminação social, apenas por causa da orientação sexual ou identidade de gênero. É um ponto que chama atenção para a gente avaliar. Muitas pessoas são expulsas de casa, abandonam a escola por medo, enfrentam dificuldade para conseguir emprego e vivem constantemente ameaçadas pela intolerância. O Brasil, infelizmente, apresenta alto índice de violência contra pessoas LGBTQIA+, especialmente contra as pessoas trans e travestis. Isso demonstra que não estamos falando apenas de divergência de opinião, mas de violação graves de direitos humanos. Diante dessa realidade, o Congresso Nacional permaneceu durante muitos anos sem aprovar legislação específica para proteger adequadamente essa população. Essa omissão legislativa compromete direitos fundamentais garantidos pela Constituição. Por isso, Excelência, cabe ao Supremo Tribunal Federal atuar como guardião da Constituição, assegurando proteção mínima contra práticas discriminatórias. O próprio STF já reconheceu que o conceito do racismo deve ser interpretado de forma ampla, alcançando o mecanismo de discriminação social contra grupos vulneráveis. A homotransfobia, homotransfobia funciona exatamente dessa forma. Exclui pessoas, nega a dignidade e cria situações de violência e marginalização. Por isso, é possível reconhecê-las como forma de racismo social. Excelência, também é importante esclarecer que a proteção da população LGBTQIA+, não ameaça a liberdade religiosa, nem a liberdade de expressão. A população LGBTQIA+, não busca privilégios, busca igualdade, busca respeito, busca o direito de viver com segurança e dignidade, como qualquer cidadão brasileiro. O papel do Supremo Tribunal Federal é justamente garantir que a Constituição seja aplicada a todos, especialmente às minorias vulneráveis, que muitas vezes não conseguem proteção adequada pela maioria política. Reconhecer a homotransfobia como prática incompatível com a Constituição é reafirmar os valores da democracia, da igualdade e dos direitos humanos. Excelência, nenhuma pessoa deve sofrer violência ou exclusão por ser quem é. Por isso, diante desse exposto, requer-se o conhecimento da omissão do Estado e a proteção efetiva da população LGBTQIA+, contra toda forma de discriminação. Muito obrigado. Obrigada. Concedo a palavra à ilustre Procuradora-Geral da República, Crislaine Vitória. Doutora Crislaine Vitória.
Boa noite, excelentíssima senhora presidente, excelentíssimos ministros, colegas presentes. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, sem o amor, eu nada seria. Excelências, essa passagem é uma passagem bíblica, mas ela não se pertence apenas ao lado religioso. Ela traduz um valor que a Constituição da República transformou em fundamento do Estado brasileiro, a dignidade da pessoa humana. O que se discute aqui não é privilégios, não é ideologias e não é comportamentos. Discute-se se determinadas vidas receberão igualmente a proteção da lei. Discute-se se cidadãos brasileiros continuarão sendo humilhados, sendo mortos e sendo perseguidos, em razão de ser quem são. E o Estado permanecer omisso a isso. A Constituição é inequívoca. No seu artigo 1º, inciso 3º, quando consagra a dignidade da pessoa humana. O artigo 3º, inciso 4º, ele determina que a República promova o bem de todos. E nela não se inclui preconceito e não se inclui discriminação. E o artigo 5º da própria Constituição assegura que todos nós seremos iguais perante a lei. Mas que igualdade que não protege concretamente, não passa de promessas vazias. Excelências, a gente tem que entender que o racismo ele não se limita à cor da pele. O racismo também é um processo de desumanização. É transformar o outro em algo indigno, de pertencimento, de respeito e de proteção. E é exatamente essa lógica que opera na homotransfobia. A lógica da inferiorização social das pessoas por aquilo que são. A história demonstra que toda violência estrutural começa quando uma sociedade aceita que determinados grupos sociais vivam com menos dignidade do que outros. Sempre que o Estado falha em proteger minorias vulnerabilizadas, abre-se espaço para a exclusão, para o medo e para a barbárie. E é precisamente por isso que a Constituição atribuiu a esta Suprema Corte o papel de guardiã dos direitos fundamentais. O que se reconhece nessa ação não é a criação de novo crime. O que se reconhece é uma omissão institucional, prolongada pelo Poder Legislativo em assegurar proteção mínima e efetividade à população LGBTQIA+. Diante de práticas de violências e discriminação sistemáticas. Permitir que a omissão legislativa continue significaria admitir que determinadas vidas merecessem menos proteções jurídicas do que outras. E é a Constituição de 1988 que não autoriza a criação de cidadãos de primeira e segunda categoria. Por essas razões, a Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo reconhecimento de mora legislativa do Congresso Nacional e pela aplicação da Lei 7.716 de 1989, a Lei de Racismo, às práticas da homofobia e de transfobia até a edição de lei específica. Porque nenhuma democracia é verdadeiramente livre quando parcela de sua população vive sobre o medo, da violência, da exclusão e do preconceito. Muito obrigada. Obrigada. Encerradas as sustentações orais, passo a palavra à excelentíssima ministra relatora
Dionopa Cardoso para proferir seu voto. A criminalização da homofobia e da transfobia fundamenta-se na proteção da ordem pública e nos valores cardeais da República. No modelo constitucional de 1988, a intervenção do ius puniendi justifica-se perante condutas que atentem contra a coesão social e o Estado democrático de direito, afastando a premissa de que a violência motivada por gênero ou orientação sexual pertence à esfera privada. A homotransfobia é fenômeno político-social que agride a dignidade de grupos vulnerabilizados inteiros. A Carta da República ultrapassa as liberdades negativas dos direitos fundamentais, visto que o preconceito nega a qualidade de sujeitos de direitos às pessoas LGBTQIAPN+, catalisando a violência e restringindo suas prerrogativas básicas de cidadania no espaço público. O Pacto Federativo e os compromissos globais assumidos pelo Brasil vedam o retrocesso social e exigem o combate à intolerância. Sob essa ótica, o Estado viola a Constituição também por omissão, incorrendo no princípio da proibição de proteção insuficiente. Como a identidade de gênero e a orientação sexual radicam no livre desenvolvimento da personalidade e da dignidade humana, impõe-se a imediata tutela penal. A Lei Maior fixa mandatos expressos de criminalização contra discriminações atentatórias de direitos fundamentais, gerando o dever de agir intransponível para o legislador. Desse modo, a omissão crônica do Congresso Nacional configura nítido inadimplemento constitucional e avaria democrática a exigir a atuação contramajoritária da jurisprudência constitucional para salvaguardar a força normativa e da Constituição e estancar o estado de desproteção factual. Em simbiose com a lei antirracismo, pune os atos resultantes de preconceito, cujo conceito deve ser interpretado sob as lentes dos valores axiológicos vigentes. O enquadramento das condutas trans-homofóbicas na lei antirracismo não consubstancia analogia e malam partem, mas sim a subsunção de uma conduta odiosa ao próprio núcleo do tipo social de racismo. À luz da sociologia jurídica, rompe-se com a ultrapassada concepção fenotípica de raça, reconhecendo-se que o motor do racismo é a ideologia de dominação, matriz que produz uma hierarquia existencial no qual o outro é despido de cidadania. Por meio de uma interpretação progressiva, sistemática e teleológica, o conceito constitucional de racismo transcende o reducionismo biológico para albergar sua dimensão político-social, compreendida como um todo estratagema de poder que vise a inferiorizar, estigmatizar, subjugar ou excluir determinados grupos humanos em decorrência de atributos inerentes às suas identidades. Consequentemente, as práticas transhomofóbicas qualificam-se como espécies do gênero do racismo social, subsumindo-se por integração hermenêutica legítima aos preceitos da lei antirracismo. Diante da mora do Parlamento, a tal lacuna deve ser integrada judicialmente de modo provisório e até a superveniência de lei em sentido estrito, comatação que assegura o pluralismo e impede que as diferenças identitárias operem como determinantes de desamparo jurídico. Ante o posto, conheço parcialmente a ação direta de inconstitucionalidade por omissão nesta extensão, o voto pela procedência do pedido, para declarar mora inconstitucional ao Congresso Nacional e dar interpretação conforme a Constituição, fixando o entendimento de que as condutas homofóbicas e transfóbicas subsumem-se de forma imediata e provisória aos preceitos da lei antirracismo, até a superveniência de legislação específica. Resta ressalvado que a repressão penal, ora reconhecida, não alcança nem restringe o pleno exercício da liberdade religiosa, sendo assegurado o direito de pregar, divulgar suas convicções e ensinar a respectiva doutrina, desde que tais manifestações não configurem discurso de ódio que incite diretamente à criminalização,
a discriminação, a hostilidade ou a violência contra o grupo vulnerável. É como voto. Obrigada. Passo a palavra à excelentíssima ministra Bianca Celerino. Boa noite, senhora presidente, eminentes pares. Assumo a palavra para proferir meu voto sobre a criminalização da homofobia e da transfobia. O primeiro elemento relevante para o assunto em pleito trata-se da omissão constitucional e do dever de agir. Estamos diante de uma omissão inconstitucional, crônica e injustificável, por parte do Congresso Nacional. A nossa lei fundamental, nos incisos 41 e 42 do artigo 5º, não apenas recomenda, mas impõe ao legislador mandados expressos de criminalização contra qualquer forma de discriminação atentatória aos direitos fundamentais. Passados mais de 30 anos da promulgação da Constituição, o que vemos é uma inércia do poder público, que frustra a eficácia das cláusulas constitucionais. A inatividade do legislador diante de um cenário de violência extrema contra a população LGBTQIA+, configura uma clara violação ao princípio de proibição de proteção insuficiente. O Estado não pode ser apenas um espectador dessa barbárie. Ele tem o dever de ser o guardião dos direitos fundamentais, protegendo os indivíduos contra agressões de terceiros. Eminentes pares, o segundo elemento ponderoso diz a respeito à homofobia como racismo social. O cerne desta questão exige que superemos o conceito biológico de raça, há muito refutado pela ciência. O racismo é uma construção histórico-social, uma ideologia de poder que visa a inferiorização e a subjugação de um grupo. Neste sentido, a homofobia e a transfobia são manifestações contemporâneas de racismo. Elas utilizam a mesma lógica segregacionalista para excluir indivíduos da comunhão social e negar-lhes a dignidade humana básica. Portanto, o enquadramento destas condutas na Lei 7.716, de 89, Lei de Racismo, não é uma analogia proibida, mas sim uma interpretação conforme a Constituição, que extrai a máxima eficácia do conceito de racismo social. De acordo com os fatores anteriormente mencionados, a urgência da tutela jurisdicional não admite que a liberdade de expressão sirva de escudo para o discurso de ódio. Embora o dogma e a pregação em templos permaneçam protegidos, nenhuma liberdade é absoluta quando utilizada para incentivar a violência ou desumanizar o próximo. Como juízes desta Corte, não podemos silenciar diante de dados que revelam que o Brasil é um dos países que mais matam pessoas LGBTQIA+ no mundo. O direito à vida e à segurança não pode ser um privilégio de alguns, mas uma prerrogativa de toda a cidadania. Em consonância com os demais dados, conclusão e dispositivo pelas razões expostas, é pela procedência integral da ação, para declarar a mora inconstitucional do Congresso Nacional em cumprir o mandato de incriminação previsto no artigo 5º da CF de 88, determinar que até que o Poder Legislativo edite norma específica, as condutas homofóbicas e transfóbicas sejam enquadradas nos tipos penais previstos na Lei 7.716 de 89, reconhecer que a repressão a esses atos é medida indispensáveis para consolidar uma ordem jurídica genuinamente inclusiva e respeitosa à
humana. É como voto. Obrigada. Perdão e obrigada. Passo a palavra ao excelentíssimo ministro Flávio Aguiar. Boa noite a todos os colegas aqui presentes. Boa noite. A Constituição da República, no seu artigo 5º, estabelece que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, consagrando o princípio da igualdade como fundamento essencial do Estado Democrático de Direito. Conforme lecionado por José Afonso da Silva, o princípio da igualdade não admite privilégios incompatíveis com a universalidade da proteção constitucional, devendo o Estado assegurar o tratamento isonômico a todos os cidadãos. Sem distinções arbitrárias, nesse sentido, a Constituição tutela a dignidade humana de forma ampla e indivisível. Deste mesmo modo, o ordenamento jurídico brasileiro já dispõe de instrumentos normativos aptos à repressão de condutas discriminatórias, ofensivas à honra, à dignidade e à integridade das pessoas, inclusive por meio dos tipos penais previstos no Código Penal e legislação especial. A proteção da dignidade humana não se encontra desamparada pela ausência de legislação específica. Não desconheço a realidade histórica da marginalização, intolerância e violência enfrentada por pessoas em razão de sua orientação sexual ou identidade de gênero. Trata-se de um fenômeno social grave, incompatível com os valores constitucionais da dignidade da pessoa humana, da liberdade e da igualdade material. Todavia, a atuação desta Suprema Corte deve observar os limites constitucionais impostos pela separação dos poderes, previstos no artigo 2º da nossa Constituição Federal. Neste ponto, a lição de Montesquieu afirma que não há liberdade para poder julgar se não estivesse separado do poder legislativo. A função jurisdicional não pode avançar sobre uma competência constitucional atribuída ao Parlamento, especialmente em matéria penal. A criação de tipos penais e ampliação interpretativa de normas indiscriminadoras demanda de reserva legal estrita, conforme o princípio da legalidade penal previsto no artigo 5º, inciso 39 da Constituição da República. Luiz Ferrajoli, ao tratar do garantismo penal, sustenta que o direito penal somente pode atuar mediante lei prévia, estrita e certa, sendo vedada a criação judicial de figuras típicas indiscriminadoras. Deste modo, Klaus Roche afirma que a segurança jurídica constitui elementos essenciais do Estado de Direito, exigindo tipicidade penal fechada e interpretação restrita em prejuízo do réu. O direito penal exige a tipificação clara e específica, não sendo possível ao Poder Judiciário substituir-se ao legislador para criar hipóteses penais não expressamente previstas em lei. A omissão legislativa por si só, ela não autoriza a atuação jurisdicional de natureza criativa em matéria penal. Conforme ensina Lane Stakes, o ativismo judicial não pode converter o Poder Judiciário em legislador positivo, sob pena do comprometimento da legitimidade democrática e do próprio equilíbrio institucional estabelecido pela Constituição. Entendo ainda que o reconhecimento dos direitos fundamentais deve ocorrer de forma universal, sem fragmentação excessiva de tutela estatal em grupos específicos, sob pena de estabelecer diferenciações incompatíveis com o próprio princípio da igualdade perante a lei. A discriminação, o preconceito, qualquer forma de violência devem ser combatidos com rigor do Estado, mediante a aplicação das leis já existentes, fortalecimento das instituições, educação, formação dos nossos cidadãos e ampliação da representatividade social e política de todos os segmentos historicamente vulnerabilizados. Paulo Bonevides leciona que a força normativa constitucional repousa não apenas na coerção estatal, mas também na consolidação de uma cultura
constitucional fundada na cidadania, na educação e na participação democrática. Ressalta-se, contudo, que a situação em análise não se confunde integralmente com o racismo estrutural, enfrentado pela população negra brasileira, cuja formação histórica decorre dos séculos de escravidão, segregação e marginalização institucionalizada. O contexto que motivou o tratamento constitucional específico no artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal. Né? Peço que, pelo prazo regimental, finalize seu voto. Ok. Por tais razões, o voto pela improcedência da ação direta constitucional por omissão, por entender inexistente, apta da gente concluir o Pelo voto. prazo regimental, A atuação conclua seu substituiu. voto. O meu Já voto foi é pela encerrado. improcedência. Tempo encerrado. Obrigada. Concedo a palavra ao excelentíssimo ministro Giovanni Ribeiro, pelo prazo regimental. Boa noite a todos, senhora presidente e senhores ministros. Trata-se de uma ação de inconstitucionalidade por omissão, proposta em razão da alegada mora do Congresso Nacional na edição de lei destinada à criminalização de práticas discriminatórias motivadas por orientação sexual e identidade de gênero. Sustentam os autores que a ausência de legislação específica viola os mandados constitucionais previstos no artigo 5º, incisos 42 e 41 da Constituição Federal, que determinam ao Estado a repressão de práticas discriminatórias. Inicialmente, entendo que a presente ADO é plenamente cabível nos termos do artigo 103, parágrafo 2º da Constituição Federal, uma vez que a omissão legislativa inviabiliza a plena efetividade de direitos fundamentais. A Constituição de 1988 não apenas reconheceu direitos, mas também impôs deveres positivos de proteção ao Estado. O artigo 5º, parágrafo 41, estabelece que a lei punirá qualquer discriminação atentatória a direitos fundamentais. Já o inciso 42 determina que a representação ao racismo também será condenada. Nesse contexto, a persistente ausência de tutela legislativa específica voltada à repressão de homofobia e da transfobia configura hipótese de proteção insuficiente dos direitos fundamentais. A discriminação fundada na orientação sexual ou identidade de gênero afronta diretamente a dignidade da pessoa humana, a igualdade, o pluralismo e os objetivos fundamentais da República. Nenhuma pessoa pode sofrer exclusão social, violência ou restrição de direitos em razão de sua identidade ou orientação sexual. Cumpre destacar, contudo, que a proteção à dignidade a pessoas LGBTQIA+, não implica limitação indevida à liberdade religiosa. A Constituição protege a liberdade de crença, a liberdade de culto e a liberdade de manifestação religiosa. Todavia, tais direitos não possuem caráter absoluto. A liberdade religiosa não autoriza práticas discriminatórias nem discursos de ódio que incentivem hostilidade ou violência contra grupos vulneráveis. Também reconheço que o caso envolve importante debate acerca dos limites da atuação do Poder Judiciário em matéria penal. O princípio da legalidade estabelece que não há crime sem lei anterior que o defina. Entretanto, entende que o Supremo Tribunal Federal, no presente caso, não cria novo tipo penal, mas apenas realiza interpretação constitucionalmente adequada à Lei 7.716 de 89, à luz dos mandados constitucionais de criminalização
previstos expressamente na Constituição. O desafio constitucional consiste em impedir que a omissão legislativa transforme a Constituição em promessa inconsequente, sem permitir, ao mesmo tempo, violação aos limites democráticos da reserva legal. Por estas razões, julgo procedente a ação direta de inconstitucionalidade por omissão para 1. Reconhecer a mora inconstitucional do Congresso Nacional. 2. Cientificar o Poder Legislativo acerca da omissão. E 3. Conferir a interpretação conforme a Constituição para enquadrar práticas homotransfóbicas na Lei 7.716, até a edição de legislação específica. Esse é o meu voto. Obrigada. Concedo a palavra à excelentíssima ministra Mirelle Mendonça. Boa noite a todos. Tenho a honra de cumprimentar todos que estão presentes aqui nessa Suprema Corte para tratar da apreciação conjunta da ação direta de inconstitucionalidade por omissão de número 26 e do mandado de injunção de número 4733, ações constitucionais que discute a persistente ausência de legislação específica destinada à criminalização de práticas discriminatórias motivadas por orientação sexual e identidade de gênero. A controvérsia submetida a essa Suprema Corte transcende a mera análise formal da atividade legislativa, alcançando a própria efetividade da Constituição da República enquanto instrumento de centralização da dignidade da pessoa humana, da igualdade e da proteção dos direitos fundamentais de grupos vulnerabilizados. A Constituição Federal de 1988 consagrou como fundamentos do Estado Democrático de Direito a dignidade da pessoa humana, a cidadania e a promoção do bem de todos, repudiando quaisquer forma de descriminalização. Não se trata de comandos meramente programatórios, mas de normas dotadas de eficácia jurídica, aptas a impor ao Estado deveres positivos de proteção e concentralização de direitos fundamentais. Nesse contexto, destaca-se os mandados constitucionais de criminalização previstos no artigo 5º, incisos 41 e 42 da Constituição Federal, os quais determinam ao Estado a adoção de medidas aptas à repreensão de práticas discriminatórias, atentatórias aos direitos e liberdades fundamentais. No âmbito da proteção da personalidade humana, cumpre reconhecer que a identidade do indivíduo não se limita a aspectos estritamente biológicos, embora o sexo biológico seja atribuído no nascimento, como masculino ou feminino, a identidade de gênero relaciona-se à forma como a pessoa se reconhece e se identifica, constituindo expressão direta de sua personalidade, dignidade e autonomia individual. Sobre essa perspectiva, o ordenamento jurídico brasileiro, em consonância à evolução constitucional e com a centralidade conferida aos direitos fundamentais, vem reconhecendo a autodeterminação da identidade de gênero como legítima manifestação da liberdade existencial. Trata-se do reconhecimento de que toda pessoa possui o direito fundamental de viver de acordo com sua própria identidade, independentemente do sexo biológico atribuído ao nascimento. Essa compreensão encontra respaldo, inclusive nos avanços institucionais promovidos pelo Conselho Nacional de Justiça, que passou a admitir a alteração do prenome e gênero diretamente ao registro civil das pessoas naturais, independentemente de prévia autorização judicial. Tal medida representa importante concentralização dos princípios da dignidade da pessoa humana, da autonomia individual e do livre desenvolvimento da personalidade, assegurando maior efetividade aos direitos fundamentais das pessoas transgêneros. A ausência de legislação específica destinada à representação dessas práticas
configura quadro de omissão inconstitucional do Poder Legislativo, especialmente diante do longo discurso temporal sem a implementação efetiva dos mandados constitucionais de criminalização previstos no texto constitucional. Outro sim, a liberdade de expressão e a liberdade religiosa constituem direitos fundamentais igualmente protegidos pela Constituição da República. Todavia, tais garantias não possuem caráter absoluto, não podendo ser invocadas como escudo legitimador de práticas discriminatórias, de discurso de ódio ou de incitação à violência contra pessoas em razão da sua orientação sexual. Diante do exposto, acompanho o voto da relatora pelo reconhecimento da mora inconstitucional do Congresso Nacional na implementação dos mandados constitucionais de criminalização previstos no artigo 5º, inciso 41 e 42 da Constituição, conferindo interpretação conforme a Constituição da Lei de 7.716 de 89 para enquadrar práticas de homofobia e transfobia nos tipos penais nelas previstas até a superveniência de legislação específica sobre a matéria. Obrigada. Concedo a palavra à excelentíssima ministra Nicole Mendes. Boa noite a todos. Tenho a honra de cumprimentar os presentes nessa Suprema Corte e passar a análise da presente ação direta de inconstitucionalidade por omissão número 26, ajuizada em razão da omissão do Congresso Nacional em editar norma destinada à criminalização de condutas homofóbicas e transfóbicas. A Constituição Federal de 1988 assegura a todos os cidadãos os direitos à igualdade, à liberdade e à dignidade da pessoa humana. Além disso, estabelece que o Estado possui o dever de combater qualquer forma de discriminação. Nesse sentido, o artigo 5º, inciso 41, determina que a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais, enquanto o inciso 42 estabelece que a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível. Desta forma, observa-se que a própria Constituição impõe ao Estado o dever de proteção contra práticas discriminatórias. Entendo que a omissão legislativa, nesse caso, representa uma falha na proteção de um grupo que, historicamente, sofre com violência, exclusão e preconceito. A população LGBTQIA+, ainda enfrenta situações constantes de discriminação que atingem diretamente sua segurança, liberdade e dignidade. A ausência de uma atuação legislativa efetiva acaba contribuindo para a permanência de práticas discriminatórias e para a insegurança jurídica enfrentada por essas pessoas. A Constituição não pode ter seus direitos fundamentais enfraquecidos pela inércia estatal, especialmente quando se trata da proteção de grupos vulneráveis. Não se trata de privilegiar determinado grupo social, mas sim de garantir que direitos fundamentais previstos na Constituição seja efetivamente respeitado. O Estado não pode permanecer inerte diante de práticas discriminatórias que colocam pessoas em situação de vulnerabilidade apenas em razão de sua orientação sexual ou identidade de gênero. Além disso, considero importante destacar que a liberdade religiosa e a liberdade de expressão continuam plenamente garantidas pela Constituição. No entanto, tais direitos não podem servir no fundamento para manifestações de ódio, incentivo à violência ou práticas discriminatórias. Desta forma, acompanho o voto da relatora pela procedência da ação para reconhecer a mora legislativa e determinar que, até a edição de legislação específica, as práticas de homofobia e transfobia sejam enquadradas na Lei de número 7.716, de 89, conforme entendimento já consolidado pela Suprema Corte. É como voto. Obrigada. Concedo a palavra à excelentíssima ministra Fábia Keila. Excelentíssima Senhora Presidente, eminentes ministras e eminentes ministros desta Suprema Corte, boa noite. Trata-se do julgamento da ADO 26 e do mandado de injunção 4733, ações que discutem a omissão do Congresso Nacional diante da ausência da legislação específica para criminalizar a homofobia e a transfobia. Como citado por vários, a Constituição Federal de 1988 estabeleceu como fundamento da República a dignidade da pessoa humana, prevista no artigo 1º, inciso 3º. Também determinou em seu artigo 3º, inciso 4º,
que constitui o objetivo fundamental da República promover o bem-estar de todos, sem preconceitos e sem qualquer forma de descriminalização. É importante afirmar, desde logo, que racismo e homofobia não possuem os mesmos significados jurídicos. O racismo decorre da descriminalização por raça, cor, etnia ou origem. Já a homofobia está relacionada à descriminalização em razão da orientação sexual ou da identidade de gênero. No entanto, embora distintos conceitualmente, ambos produzem consequências semelhantes, como a violência, a exclusão social, humilhação, negação de dignidade humana. E é justamente neste ponto que se encontra a questão constitucional submetida a esta Corte. A ausência de uma lei específica não pode servir como justificativa para deixar cidadãos desprotegidos diante de práticas discriminatórias graves. A omissão legislativa, neste caso, torna-se incompatível com a própria Constituição, configurando verdadeiramente mora legislativa inconstitucional. O Estado não pode permanecer inerte enquanto pessoas sofrem agressões, perseguições, violências motivadas apenas por sua orientação sexual ou identidade de gênero. Esta Suprema Corte, em diversos precedentes, já acentuou que o princípio da igualdade exige atuação positiva do Estado na proteção de grupos submetidos à descriminalização estrutural. A jurisprudência deste tribunal, igualmente, reconhece que a Constituição possui eficácia normativa imediata, não podendo direitos fundamentais permanecer condicionados indefinidamente à vontade política do legislador. Por esta razão, entendo ser legítima a aplicação da Lei 7.716, de 89, mediante interpretação, conforme a Constituição, para enquadrar atos de homofobia e transfobia, até que o Congresso Nacional edite legislação específica sobre a matéria. A presente decisão não configura indevida atuação legislativa desta Corte, mas legítimo exercício de jurisdição constitucional, destinado a assegurar efetividade aos comandos fundamentais e à Constituição da República. Não trata de se afirmar que racismo e homofobia são institutos idênticos. Trata-se, na verdade, de impedir que a ausência legislativa produza um cenário de proteção insuficiente e de negativação de direitos fundamentais. A Constituição não admite descriminalização, tampouco admite silêncio estatal diante dela. Ante o exposto, acompanho a relatora, reconheço a mora legislativa inconstitucional do Congresso Nacional e julgo procedente os pedidos formulados para conferir interpretação conforme a Constituição Federal, conforme a Constituição, Lei 7.716, de 89, a fim de enquadrar práticas de homofobia e transfobia nos tipos penais previstos na legislação antirracismo, até que a lei específica seja feita pelo Congresso. É como voto. Obrigada. Concedo a palavra à excelentíssima ministra Sabrina Mirelli. Excelentíssima Senhora Presidente do Supremo Tribunal Federal, eminentes ministros e ministras dessa Suprema Corte e demais presentes, passo a prolação do meu voto. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade por omissão ajuizada com o objetivo de ver reconhecida a mora legislativa do Congresso Nacional quanto à edição de norma destinada à tutela penal de condutas discriminatórias praticadas em razão da orientação sexual e da identidade de gênero. A presente questão constitucional exige desta Corte uma reflexão que ultrapassa os limites formais da interpretação legislativa. O que se encontra em debate não é apenas a tipificação de determinadas condutas discriminatórias, mas a própria capacidade da Constituição Federal de proteger grupos historicamente submetidos à invisibilidade institucional e à violência social sistemática. A Constituição de 1988 inaugurou um modelo de Estado fundado não apenas na limitação do poder, mas também na promoção concreta da cidadania e da inclusão social. O texto constitucional rejeitou expressamente qualquer projeto de sociedade baseado na exclusão de indivíduos em razão de suas características pessoais
impondo ao poder público o dever ativo de proteção das minorias vulneráveis. Nesse sentido, a omissão legislativa prolongada em relação à criminalização da homofobia e da transfobia revela falha estrutural na concretização da ordem constitucional. Quando o Estado permanece inerte diante de práticas reiteradas de violências motivadas por preconceito, deixa de cumprir sua obrigação fundamental de garantir a segurança, igualdade e reconhecimento jurídico a todos os cidadãos. A população LGBTQIA+, historicamente ocupa posição de vulnerabilidade social, marcada por agressões físicas, violência simbólica, exclusão familiar, marginalização econômica e restrições ao pleno exercício da cidadania. Trata-se de um grupo frequentemente submetido à negação de sua própria identidade, circunstância que produz efeitos profundos sobre a liberdade individual e sobre a própria condição humana. A atuação desta Corte, portanto, não representa a invasão da competência legislativa, mas exercício legítimo da função contramajoritária inerente ao Supremo Tribunal Federal. Em contextos de omissão persistente, especialmente quando estão em jogo os direitos das minorias vulneráveis, cabe ao Poder Judiciário garantir efetividade mínima às promessas constitucionais. Diante desse cenário, entendo que a interpretação da Lei 7.716 de 89 deve ocorrer em conformidade com os princípios constitucionais da igualdade substancial, da dignidade da pessoa humana e da máxima efetividade dos direitos fundamentais, de modo a abranger atos de homofobia e transfobia até que o Congresso Nacional exerça plenamente sua competência legislativa. A omissão estatal, quando prolongada e lesiva a direitos fundamentais, não pode servir de obstáculo à proteção constitucional de grupos vulneráveis. A Constituição exige resposta institucional efetiva contra toda forma de discriminação incompatível com a ordem democrática. Ante o exposto, voto pela procedência da presente ação, reconhecendo a existência de omissão inconstitucional do Congresso Nacional quanto à tutela penal específica de condutas discriminatórias praticadas em razão da orientação sexual e da identidade de gênero. Dessa forma, até que sobrevenha atuação legislativa adequada e suficiente sobre a matéria, devem as práticas de homofobia e transfobia receber enquadramento jurídico compatível com a proteção constitucional conferida contra atos de discriminação e intolerância social, assegurando-se resposta estatal efetiva às violações dirigidas à população LGBTQIA+. É como voto. Obrigada. Concedo a palavra ao excelentíssimo ministro Sansão Nunes. Obrigado. Boa noite aí, excelentíssima senhora presidente do Supremo Tribunal Federal e eminentes ministros e ministra desta Suprema Corte e os demais autoridades presentes. Submeto a esta Corte o meu voto. Trata-se de análise da ADO 26 e do MI 4733, que discutem a mora legislativa do Congresso Nacional e na edição de mora penal específica destinada à repreensão de práticas de homofobia e transfobia. A Constituição Federal de 1988 adotou como um de seus pilares estruturantes a proteção da dignidade da pessoa humana, prevista no artigo 1º, inciso 3, elevando-se à condição de fundamento da República Federativa do Brasil. Tal princípio irradia efeitos sobre todo o ordenamento jurídico e impõe ao Estado o dever de garantir proteção efetiva contra práticas discriminatoriais que atendem contra a integridade física, moral e psicológica dos indivíduos. Por essa razão, meu voto é procedente. Obrigada. Boa noite, senhoras e senhores.
eminentes ministros, ilustres representantes das partes. Trata-se do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, né, número 26, e o mandado de injunção, número 4733, que trabalha justamente, discute, né, a questão da ausência de uma legislação específica que discute e destina a questão da criminalização em relação à transfobia e homofobia no Brasil. A Constituição Federal de 88, ela estabelece os fundamentos, né, como fundamento da República, a dignidade da pessoa humana, a igualdade da pessoa humana, assim também, além de determinar a promoção do bem de todos. Temos aí como base legal, artigo 1º da Constituição Federal, inciso 3, artigo 3º, inciso 4, inclusive também uma base muitíssimo importante é o artigo 5º, que fala justamente sobre essa questão das práticas discriminatórias, certo? Então, essa prolongada omissão, ela é uma violência, sofrida por essa população, pela população LGBTQIA+. Eu entendo que seja uma violência direta. É uma afronta, na verdade, é uma afronta direta contra os fundamentos assegurados constitucionalmente. Embora, bem sabemos que as leis, né, a elaboração das leis, ela é competência do Poder Legislativo, mas o STF, como guardião da Constituição, ele precisa assegurar, né, a efetividade das normas constitucionalmente, tá certo? Das normas incompatíveis com a ordem constitucional. Sendo assim, reconheço a omissão constitucionalmente do Congresso Nacional e entendo que seja aplicável a Lei 7.716 de 1989, que é a Lei de Racismo, como já foi citado, até que sobrevenha uma lei específica sobre a matéria. Desta forma, ratifico minha decisão. Ela não restringe a questão da liberdade, ela não restringe a questão da liberdade religiosa, ela não restringe a liberdade de expressão ou ao direito de manifestação de crença. Ela trabalha justamente, ela busca impedir as práticas discriminatórias, as condutas atentatórias e o discurso de ódio. Uma outra questão também busca aí a questão da dignidade da pessoa humana e impedir essa questão do discurso de ódio, como já foi dito, e também a intolerância e a exclusão social. Dito isto, ante o exposto, voto pela procedência das ações. Obrigada a todos. Por maioria dos votos, o Supremo Tribunal Federal reconhece a omissão inconstitucional do Congresso Nacional e decide enquadrar atos de homofobia e transfobia nos termos da Lei 7.716 de 1989, até que sobrevenha uma legislação específica. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão do Supremo Tribunal Federal. Boa noite a todos.